Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo e esse é o canal Pra Lá do Além, onde a gente discute assuntos sobre espiritualidade, mediunidade, espiritismo e assuntos afins. Hoje eu vou responder aqui algumas mensagens algumas perguntas, aliás, que me foram feitas durante a semana, que eu achei bastante interessante. Essa primeira aqui é o seguinte: Marcelo, como é que eu posso verificar a autenticidade da pessoa que assina uma mensagem, né? Ele quer saber como é que ele pode saber se aquela mensagem está vindo mesmo da pessoa que ele diz, né, que diz assinar aquela mensagem. Eu acho, pessoal, que a melhor resposta seria que não há como, né? Não há como não. Lá no passado, se a gente for pensar, os médiuns eram mais inconscientes. E cada vez mais, hoje, os médiuns são mais lúcidos durante a mensagem. Eles trabalham mais com inspiração, né? Isso dificulta bastante alguns efeitos físicos, né? Como tomar temporariamente algumas partes, controlar temporariamente algumas partes do corpo do médium, ou a mão, por exemplo, para que ele possa escrever com a mesma caligrafia do espírito, falar a voz para falar com o mesmo tom de voz, aquela coisa toda. E isso está cada vez mais raros, são raríssimos os médiuns que são totalmente 100% inconscientes, né? A gente para pensar quantos Chicos, quantos Divaldo Pereira Francos, quantos José Arigós que a gente tem, que a gente vê. Mesmo até hoje, quantos médiuns que a gente viu com esses efeitos físicos maravilhosos assim, são raríssimos. Até porque a espiritualidade, quem viu um outro vídeo que eu fiz, vai lembrar que a espiritualidade quer que a gente aprenda junto, que o médium aprenda junto. Então, o médium, ele deixa de ser só uma caneta, um mero instrumento, para ter uma participação ativa naquela mensagem, seja psicofônica, seja psicográfica, não importa. Ele tem. E com isso, para vocês, se vocês pararem para pensar, exige que o médium se prepare, que ele busque informações, que ele não fique só lá, vou receber uma mensagem e tal. Assim, isso já foi o tempo disso. Então eles querem que todos nós nos preparemos, até porque o médium tem responsabilidade nas mensagens que ele passa, né? Então é só largar a mensagem e deixar a coisa acontecer. Ele tem responsabilidade, ele tem que se preparar muito com isso, né? Como eu falei, essas mensagens mais mecânicas eram muito mais no passado, né? Muito mais comuns no passado, porque o espiritismo estava chegando e precisava chamar mais a atenção das pessoas. Então os efeitos físicos, aquelas coisas mais maravilhosas, né? Aqueles efeitos mais que deixavam todo mundo perplexo, eles eram mais necessários. Agora não. Agora acho que a gente já está no nível de consciência um pouco melhor, onde dá para a gente usar o nosso raciocínio, né? Quando se trata de mensagem. Eu estava falando da assinatura. Antigamente as pessoas, né, verificavam a assinatura, se batiam a caligrafia, e na psicofonia, né? Como é que funciona? Só a voz, né? Tem que ser a mesma voz da pessoa, tal, o jeito de falar. Mas eu ainda acho que o mais importante é o conteúdo da mensagem. O conteúdo é mais importante do que de quem assina. Se o conteúdo for bom, né? Se o conteúdo for bom, não importa muito quem escreveu. Até porque, pessoal, a gente tem que estar sempre atento, sempre atento. O conteúdo é mais importante. Por quê? No mundo, pessoal, aí fora está cheio de gente que faz tudo por dinheiro, tudo por ego, tudo para chamar atenção, faz de tudo. Então aí a gente vê as pessoas fazendo umas psicografias, né? Aí vem, assina Jesus Cristo, né? Não que isso não seja possível, eu não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, então uma pessoa vai lá, recebe essa mensagem de Jesus Cristo, assinado de Jesus Cristo. Aí você vai ler a mensagem, está escrito lá: meus irmãos, vocês têm que ser bons, ou meus irmãos, vocês... os tempos estão difíceis, né? Aí, tá bom, a mensagem é boa, o conteúdo é até legal, mas aí eu fico pensando, será que Jesus, né, sairia daquilo que ele está fazendo, das coisas importantes que ele tem como governante do nosso planeta, tudo, e aí vai vir no médium lá para dizer, né? Então, não sei, eu acho que nós não podemos ter medo de contestar.
Não tenham medo de contestar, não tenham medo, porque, como eu falei, o Espiritismo não prega o dogma, ou seja, a fé cega. A gente tem que pensar, tem que parar para pensar. Aquela mensagem ali me faz algum sentido? Analise essa mensagem que eu estou fazendo agora aqui para vocês. Ela faz algum sentido para vocês? Se não fizer sentido, não escutem, filtrem. É importante isso. Não pode deixar simplesmente só porque essa mensagem vem de fulano de tal, né? Que é uma celebridade, é uma divindade, enfim. Então eu não posso contestar, não posso olhar com um olhar crítico. Isso não faz o menor sentido. Os espíritos mais sérios, eles sempre dizem pra gente que nós temos que orar e vigiar. Né? Orar e vigiar. Significa, tá, eu vou ouvir a mensagem, mas eu também vou colocar na minha balança. É isso que faz algum sentido? Se não fizer sentido, não dá para a gente aceitar. E também eu falo, busca mais informações em livros. Quanto mais a gente souber, menos a gente fica suscetível, né, a ser enganado pelas pessoas que têm uma fé e que usam a religião, enfim, essa questão da espiritualidade para enganar. Isso existe, pessoal. Existe. As pessoas matam por dinheiro. Então, as pessoas fazem tudo por ego, para inflar o ego, para tudo. Quando não tem dinheiro envolvido, quando tem dinheiro envolvido, então, mais ainda. Então, pode acontecer. Eu não estou dizendo que todo mundo... porque o dinheiro, mais uma vez, que o dinheiro é ruim, aquela coisa, não é nada disso. Só prestem sempre muita atenção, observem o conteúdo, né? O conteúdo das comunicações, porque elas são muito importantes. O que mais importa, acho que na mensagem, não é o nome que está lá, mas sim o conteúdo que ela traz. Eu lembro que uma vez uma moça chegou para mim, faz muitos anos, ela chegou para mim e estava assim, feliz que havia ido num centro espírita e recebeu uma mensagem, né, uma psicografada do pai falecido dela. Estava feliz, mas ao mesmo tempo ela falou, Marcelo, mas eu não consigo acreditar muito nisso, porque meu pai era uma pessoa extremamente simples e aqui as palavras utilizadas são rebuscadas, né, mostram uma pessoa com um nível de conhecimento intelectual maior do que meu pai tinha. Ela falou, meu pai jamais usaria essas palavras aqui. E eu falei para ela, olha, lembra que o médium, eu falei para você já do animismo, lembra? O médium sempre põe um pouco dele naquela mensagem, porque o espírito também usa o material que está à disposição aqui dentro para poder se comunicar. Então, pessoal, muitas vezes o médium, ele usa do animismo até de uma maneira, como eu posso dizer, sem malícia, sem a vontade de mentir, não é nada disso. É que ele põe ali o que ele imagina que seria a voz daquela pessoa. Então você vai pegar a mensagem vem de um senhor de 80 anos, né? Então, se é uma mensagem psicofônica, então a voz, né? Então ele faz a voz que ele imagina que uma pessoa daquela teria, né? Então, isso tudo é, às vezes, muito fabricado pela cabeça do médium. As palavras, né? Muita gente acha que depois que morre, aí a gente vai lá pro astral e a gente fica... a gente cresce, né? Então a gente passa a usar vós que sois, né? Aí vem as mensagens assim, né? Vós que sois, bababá, e não tem nada a ver. O cara vai voltar, ele sai daqui e continua lá do jeito que ele é. Então a mensagem, ele viria, ele passaria a mensagem. Só que quando ele chega para o médium aqui, ele vai passar a mensagem. Então ele vai passar, olha, mãe, pai, estou bem, desencarnei, mas eu vim aqui para uma outra casa, estou legal aqui, pode ficar tranquilo e tal. E aí o médium traduz aquilo, né, nas palavras dele, né? Então ele, querido pai e querida mãe, eu, depois de meu desencarne, me encontrei num lugar bonito, onde hoje estou cercado por amigos. Então ele põe, ele traduz, vamos dizer assim, ele faz a versão dele daquela ideia que é passada, porque o espírito passa a ideia, principalmente agora, que não é mais uma coisa mecânica, como eu falei para vocês, tá bom? Então é isso que eu queria falar em relação às mensagens. Se a mensagem for, o conteúdo da mensagem for bom, analisem criteriosamente, analise o conteúdo das mensagens que são passadas. Se o conteúdo for bom, não importa muito se quem assinou foi Jesus Cristo, se foi Pedro da Silva, José, isso é de menos, pessoal. Olhem o conteúdo. E também não fiquem só presos a essas mensagens. Leiam, entendam. Tem o livro dos espíritos, tem o livro dos médiuns. Entendam como isso tudo funciona, que aí fica muito mais fácil. Tá bom? Essa é a minha resposta para essa pergunta, então.
que me foi feita sobre como poder identificar, como poder ter certeza de que a pessoa que assina é aquela pessoa mesmo. Então, um abraço e até o próximo vídeo.